No vídeo passado, nós vimos um pouco sobre a definição de raspagem de dados. Agora, nós vamos trabalhar um pouco com o conceito da política de raspagem de dados. No vídeo passado, nós falamos que a raspagem de dados é um grande poder, né? Nós temos um grande poder de extrair informações da internet. É como se fosse um terceiro braço, né, da pessoa que trabalha com ciência de dados. Mas com grandes poderes vem grandes responsabilidades, como diria o Uncle Ben. E quando a gente aplica essas ferramentas, nós estamos imitando pessoas que estão acessando sites. Então, uma coisa que essas ferramentas podem fazer é congestionar os sites que estão sendo acessados, especialmente se nós utilizarmos ferramentas que são mais que tem mais poderes, né, de, por exemplo, fazer muitas requisições, muitos acessos simultâneos a esse site. E, bom, vale a pena sempre, antes de construir uma ferramenta de raspagem de dados, vale a pena entrar em contato com a entidade detentora dos dados, especialmente se ela for um órgão público, já que, pela lei de acesso à informação, nós temos o direito de solicitar informações que estão disponíveis em páginas públicas e que, porventura, não estejam disponibilizadas em um formato aberto que seja de fácil acesso. Formato aberto, o que eu quero dizer com isso? Formato aberto significa um formato que já é legível por máquinas, através de, por exemplo, o uso de uma Application Programming Interface, que é algo que a gente vai ver alguns vídeos daqui a pouco. Dados abertos são a melhor forma de disponibilizar dados, tanto por entidades públicas quanto por entidades privadas, e quando isso acontece, nós ficamos muito felizes, porque é muito fácil de obter as informações. Vamos ver alguns exemplos disso. Quando isso não acontece, essa é uma das motivações aí para a gente utilizar ferramentas de raspagem de dados. Dito isso, existe uma política de uso dessas ferramentas de raspagem de dados de forma efetiva. Essa política, ela não é uma política estática nem definitiva. E ela é, na verdade, bastante subjetiva, baseada nas experiências que já tivemos aí em projetos passados. Isso não está atrelado, o que eu vou falar agora, não está atrelado a questões legais, né, e nem a questões de melhores práticas já consolidadas. São só algumas orientações que a gente dá nesse sentido, tá bom? Primeiro, por que eu falei questões legais? Né? Porque é possível cometer crimes é, através de ferramentas de raspagem de dados. Nesse caso, a finalidade da obtenção automatizada de informações não é a, a, o uso dos dados para alguma análise, por exemplo. E sim, por exemplo, a utilização de ferramentas de raspagem de dados para compra automatizada de ingressos online em algum show, para posterior venda. Isso configura um crime. No entanto, existem usos, obviamente, que são lícitos, né, de raspagem de dados. Por exemplo, baixar os dados para fazer uma análise e criar uma pesquisa com base nisso. Mesmo assim, existem algumas limitações que nós devemos levar em conta quando vamos elaborar alguma ferramenta de raspagem de dados. A primeira é, a partir da nossa análise inicial do site ou do conjunto de sites que queremos obter informações, averiguar se existem formas mais simples de obter essas informações.
Será que já não existe uma plataforma de dados abertos para aqueles dados? Será que não existe um canal direto para entrar em contato com alguma entidade para obter essas informações, até mesmo de forma automatizada? Será que já não existe um banco de dados disponível que alguém já construiu para a gente? Etc. Né? Então, sempre é bom verificar as alternativas e podemos entender que a raspagem de dados é um último caso nesse sentido. O segundo ponto é quando os termos de uso de um site não nos permitem utilizar ferramentas de raspagem de dados. Né? Se a gente está acessando um site que é de uma empresa privada, que coloca nos termos de uso do site que não é permitido que os dados sejam baixados, nós não estamos cometendo um crime, mas essa atividade é passível de um processo, de um litígio no âmbito civil, né? Porque você está ferindo as políticas de uso que você concordou, em teoria, ao acessar aquele site. Então é sempre bom ler as políticas de uso. Isso não é somente aquele conhecido robots.txt de sites, por exemplo. Vou entrar em um site qualquer aqui para pegar o robots.txt desse site. Vamos entrar, por exemplo, na página do wall.br/robots.txt. Esse arquivo, quando a gente entra nesse caminho, ele mostra algumas coisas que não são permitidas que sejam acessadas. Tá? Você pode acessar quase tudo, mas você não pode acessar, por exemplo, esse /carros/dev. Essa informação ela é utilizada pelo Google na hora de fazer o web crawling. Mas ela não necessariamente precisa, é a única coisa que está definida nas políticas de uso do site. As políticas de uso do site, elas podem ser acessadas pela página específica de políticas de uso do site. E alguns sites não permitem fazer raspagem de dados. Tá? Então, esse é um cuidado que a gente sugere ter nesse sentido. E, por último, quando as informações não são públicas no sentido de serem informações pessoais ou ainda mais sensíveis, hoje em dia nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados. E as pessoas que estão tendo essas informações acessadas precisam consentir que haja esse tratamento de dados. Nesse sentido, aqui não é um curso de direito, mas a gente sugere que toda vez que alguma ferramenta de raspagem acabar acessando dados pessoais, que seja verificado se isso está aderente à Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Bom, em geral, uma regra de bolso para a gente utilizar nesse sentido. Quando o site que detém as informações que queremos acessar é um site público e esse site não disponibiliza as informações de forma aberta, isso é um caso que seria passível de uma ferramenta de raspagem de dados. Claro que a gente sugere antes entrar em contato com o detetor das informações, utilizando os canais para isso, referentes à lei de acesso à informação, por exemplo. Mas nesses casos, a raspagem de dados ela é bastante pertinente. Em sites privados, aí é bom avaliar as políticas de uso antes de tomar qualquer tipo de decisão, porque toda decisão nesse sentido vai levar a algum risco, ainda que a pesquisa seja puramente acadêmica. Tá bom? Então, isso é sobre políticas de uso.
É importante sempre a gente tomar esses cuidados, porque com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E, bom, no próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre o fluxo da raspagem de dados, que é mais ou menos o como um projeto desse funciona. Valeu!